Boa tarde. De olho na preservação do meio ambiente, muitas cidades brasileiras substituíram a sacolinha de plástico por sacolas recicláveis ou biodegradáveis. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a legislação que trata do assunto e ainda mostrar iniciativas da Justiça por todo o país ligadas ao meio ambiente que foram notícia em 2019. Vamos agora aos outros destaques. Justiça do Mato Grosso reúne voluntários para a limpeza do rio Ribeirão Arareal. Tudo o que você puder imaginar de lixo foi retirado do principal rio de Rondonópolis. Em Alagoas, Judiciário promove curso de horta caseira. Tentar ver se eu consigo em casa fazer elas crescerem e estar produzindo meus alimentos. E ainda como o lixo hospitalar tem sido tratado em Minas Gerais. É responsabilidade das clínicas, hospitais e laboratórios recolher e destinar corretamente os resíduos. Ele foi criado para deixar a vida mais prática e fácil, mas hoje o plástico é motivo de muita preocupação. O copo, o canudinho, a sacolinha. Nas prateleiras do supermercado, só dá ele. Se por um lado as embalagens descartáveis facilitaram nosso dia a dia, por outro, o acúmulo do plástico no meio ambiente criou um problema difícil de ser resolvido. Embaixo dessas camadas estão toneladas de materiais descartados pelos belo-horizontinos ao longo de 40 anos. É do aterro sanitário desativado que Vanúzia tira as informações para estudar os hábitos de consumo da população. Nas escavações, feitas para pesquisa de doutorado, a durabilidade das embalagens plásticas chama a atenção. Quando a gente retira na escavação os jornais, por exemplo, os papéis, eles desintegram super rápido, enquanto que os plásticos se mantêm nas mesmas condições, ao que tudo indica, de quando eles foram aterrados. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo. São 11.300.000 toneladas todos os anos, segundo dados do Banco Mundial. Desse total, 10.300.000 toneladas são recolhidas. O problema é que apenas 1% desse plástico todo é reciclado. Silvana passa a maior parte do tempo assim, separando materiais recicláveis. Ela participa de uma cooperativa de catadores e trabalha há quase 30 anos no ramo. Silvana conta que hoje a maior parte do que é recolhido nas ruas são embalagens plásticas, uma média de 5 toneladas por mês. Esse material pode estar trazendo para a cooperativa, né? Daí a gente pode estar negociando, né, o material. O material separado pelos catadores é vendido de volta para a indústria. Assim, pode ser transformado e usado novamente. Esse sistema é chamado de logística reversa e está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por uma lei federal de 2010. Ela vai tratar de uma maneira individualizada e encadeada todo o ciclo produtivo daquele produto. O advogado explica que a responsabilidade de fiscalizar as empresas é do poder público. Aquelas que descumprirem as regras podem ser punidas. A gente tem aí a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Nessa lei tem de maneira explícita os tipos penais para responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, que pode gerar, inclusive, multas de até 50 milhões de reais, a depender do dano gerado em razão da deposição inadequada de resíduos sólidos. Sacolinhas plásticas. Difícil encontrar quem nunca usou, mas em algumas cidades elas estão com os dias contados. A legislação determina que elas sejam substituídas por material biodegradável. O objetivo é proteger o meio ambiente. Elas ganharam a simpatia do consumidor, principalmente por serem práticas e versáteis. Dona Maria Helena não esconde de ninguém que pega muita sacolinha no mercado. A gente usa em casa até pro lixo. Mas tudo indica que, aos poucos, elas devem sair de cena. Isso porque em várias localidades do país têm sido aprovadas leis que determinam que as sacolinhas de plástico devem ser substituídas por outras de material menos prejudicial ao meio ambiente. Este especialista no assunto afirma que um dos problemas do material é a forma como se decompõe. Pelo caso das marés, por exemplo, que
tem movimentações de águas fortes, ele com o tempo vai se decompondo em microplásticos que acabam entrando na cadeia alimentar dos animais, especialmente marinhos. Mas aí todos eles sofrem com isso, né? Porque a partir da ingestão dessas micropartículas, eles também permitem que nós, ao nos alimentar desses animais ou dessas espécies de peixes, também absorvemos dessa maneira indiretamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos não cita exatamente as sacolas, mas fala em destinação correta de plásticos. Este advogado é contra medidas drásticas para colocar um fim nas sacolas e reforça que mais coerente do que proibir é criar uma cultura do descarte sustentável. É necessário que tenha uma eficiência melhor do sistema de gestão de resíduos dos municípios em relação à coleta de lixo, né, nessas regiões periféricas, onde esses materiais e garrafa PET, restos de construção acabam sendo depositados. E o papel do cidadão é essencial, a consciência e a educação do cidadão para que ele não fique arremessando esses materiais. E enquanto sobrevivem à discussão, elas dividem opiniões. Acho que atrapalha um pouco, porque, na verdade, a gente fica sem poder como levar as coisas para casa, né? Eu tento não usar. Ando com sacolinha de pano, né? Mas às vezes uso, sim. O Distrito Federal tem lei que proíbe o uso de canudos e embalagens plásticas, mas a norma ainda não foi regulamentada e os empresários têm 18 meses para adotar as novas regras. Genildo, o cara passa o dia todo nessa região comercial de Brasília e se vira vendendo lanches e bebidas. Os copos e canudos que ele oferece aos clientes, claro, são os tradicionais, de plástico. O ambulante até ouviu dizer que eles seriam proibidos, mas vai esperar para ver o que vai dar. Procurar ver aí como é que tá os outros comércios, como é que vai ficar, né? E como é que eu vou me adaptar aqui, que eu trabalho na rua, como é que eu vou fazer para trabalhar com outro tipo de copo para servir o café. Assim como o Genildo, muitos comerciantes da capital ainda oferecem o canudinho para a clientela. É fácil, prático e poluente. Por isso, o governo local seguiu o exemplo de outras cidades e estados brasileiros e sancionou a lei que proibiu o uso dos canudos e embalagens plásticos. Os deputados distritais aprovaram outra lei que deu prazo de 18 meses para os empresários se adaptarem à novidade. Mas muitos estabelecimentos decidiram que daqui não passa. Era hora mesmo de dar um basta aos plásticos. É o que aconteceu aqui nesse restaurante. Tudo que a gente está vendo aqui é biodegradável. Dos canudos, as embalagens e os copos. E o que não é biodegradável é vidro. O dono do restaurante diz que adotou a medida antes mesmo de saber da lei. Isso aconteceu depois de uma viagem a negócios, quando ele percebeu que o fim dos plásticos na vida das pessoas é só uma questão de tempo. No início foi difícil encontrar fornecedores e quando achava, o preço era alto. Os canudos plásticos custavam 3 centavos cada um, já os biodegradáveis de papelão valem 25 centavos. Mesmo assim, o empresário não abriu mão de seguir essa tendência e não se arrepende. A gente viu no início, né, quando começou a se falar dessa nova lei, né, que seria uma tendência que viria para ficar. Então a gente já resolveu implantar logo esse processo, até por um período de adaptação. E para um pouco de consciência ecológica também, né? Porque é uma nova tendência, né? Uma coisa que está muito na moda, o canudo, realmente o plástico faz mal ao meio ambiente. E até porque o próprio consumidor aceitou bem essa substituição. Se o Distrito Federal recuou e adiou a proibição do uso de canudos, copos e embalagens plásticos, em outras cidades e estados a restrição está valendo. O Rio de Janeiro foi o primeiro a adotar a medida. O problema é que o uso desses materiais é um hábito entre os consumidores. E mesmo quem conhece o prejuízo para o meio ambiente, admite que mantém o uso. Já usei, né? Porque é um hábito da gente usar, né? Para esse advogado especialista em direito ambiental, as normas que regulam o tema no país são boas. O problema é que as punições para quem descumpre as regras ainda são brandas e a fiscalização quase não existe. A baixa consciência coletiva sobre a importância do meio ambiente na vida das pessoas ainda é o que mais atrapalha. Em termos de conscientização e de fiscalização, eu diria que nós sofremos uma coisa chamada a falência do material humano. Nós não temos a educação como um princípio básico do direito ambiental e nós não temos a fiscalização
também como um princípio básico. E dando continuidade ao que foi notícia em 2019, no Mato Grosso, o Poder Judiciário reduziu em 20% a compra de copos plásticos descartáveis. E a meta é diminuir ainda mais. Pequenas atitudes que podem mudar o mundo ao seu redor, cuidar do planeta e praticar a sustentabilidade. A cada copo descartável que você deixa de utilizar no dia, você está contribuindo com pelo menos 240 copos no ano. Parece pouco, né? Mas para o meio ambiente é muito. Especialmente porque a maioria das pessoas não toma apenas um copo de água ou de café no dia. E para intensificar e incentivar esta importante prática sustentável, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reduziu em 20% a compra de copos descartáveis, para chegar de forma gradativa ao corte de 50% estabelecido pelo Prêmio CNJ de Qualidade. A gente também está tentando adquirir copos de uma outra qualidade, para vidro ou copo descartável de papel, para ser consumido no tribunal, para não impactar no meio ambiente. A ideia é sensibilizar não apenas os servidores do Poder Judiciário, mas também o público em geral, para a importância da diminuição da produção de resíduos, que, se não reciclados, acabam indo parar no lixo, nas ruas, nos rios, e que, com pequenas, porém importantes iniciativas como esta, é possível mudar e reverter esta realidade. O copo plástico, pega ele uma vez, adote ele o dia todo, para não ficar pegando um copo, bebendo água, jogando, pegando outro, né? Para adotar esse copo durante o dia todo. A partir da prática dos colaboradores do tribunal, ela contagiará também o público externo, visando, a partir da convivência diária de nós advogados, por exemplo, no tribunal, constatando essa prática, aplicarmos também no nosso ambiente de trabalho, nos nossos escritórios, nas nossas casas, nas nossas empresas e assim por diante. Ou seja, as instituições precisam dar o exemplo e, a partir desses bons exemplos, toda a sociedade passa a copiar e aplicar também. E no próximo bloco, no Mato Grosso, alunos de escola estadual reaproveitam milhares de folhas de papel que seriam descartados. Eu volto em instantes com essa reportagem. Não saia daí. Justiça é quando a pessoa está assistindo justiça de alguma forma e é recompensada pelo aquilo que é justo. Milhares de folhas de papel que seriam jogadas no lixo estão sendo reaproveitadas por alunos de uma escola estadual de Cuiabá. A doação é feita pelo Judiciário de Mato Grosso, uma iniciativa simples de sustentabilidade que gera economia de recursos e ajuda ao nosso meio ambiente. Escola Estadual Filogônio Correia, distrito de Nossa Senhora da Guia, Cuiabá. O que esses meninos estariam retirando do bagageiro de um carro? Ah, são folhas usadas de papel A4. Mas para quê? A resposta a esta pergunta é apenas o início. Nesse mundo cada vez mais consumista e, por isso mesmo, cada vez mais descartável, a Escola Filogônio Correia e o Poder Judiciário dão um exemplo de sustentabilidade. O papel que é utilizado lá no Poder Judiciário e que fica assim, olha, com o lado em branco, é encaminhado aqui para a escola. E olha só, aqui esse papel ganha nova utilidade nas atividades pedagógicas com os alunos. Neste caso aqui, um desenho, provavelmente para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. É o exemplo da escola, viu, de sustentabilidade, com apoio do Poder Judiciário. Nessa turma do 5º ano, encontramos os estudantes em uma típica atividade, utilizando o papel. Ou melhor, reutilizando. E fica bem melhor, para não ficar jogando fora muitos papéis. 2 vezes por mês, o papel é entregue ao pessoal da escola. Por ano, são aproximadamente 100 mil folhas. O professor acaba trabalhando a questão ambiental, que é um papel que poderia estar poluindo o meio ambiente, né? Ele está sendo reutilizado, né? Uma atividade pedagógica que ele vai levar para casa e vai levar para a família também, né? E essa verba que seria gasta com esse papel, a gente investe em outros materiais pedagógicos. E se todas as unidades judiciárias tivessem a mesma iniciativa, já imaginou quantas escolas poderiam ser beneficiadas? Essa agora é a meta da Coordenadoria de Infraestrutura e do Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário de Mato Grosso. Nós temos aqui no tribunal já em alguns departamentos, alguns pontos de coleta.
mas nada impede de que o próprio setor já crie, né, essas duas caixinhas, uma para ser destinada para a escola e outra para reciclagem. A gente percebe que naquela gota do Filogônio vai atingir muitas outras escolas e através de outros grupos também atuando na separação desse papel reutilizável. Os resíduos de hospitais, unidades de atendimento médico, laboratórios de pesquisa e farmácias devem seguir regras específicas de descarte e tratamento. O procedimento incorreto pode causar danos ambientais e para a saúde humana. Veja como o lixo hospitalar tem sido tratado em Minas Gerais. Geraldo guarda fotos de quando se tornou um ativista no início dos anos 2000. Foram 6 anos lutando contra a presença de uma empresa que incinerava lixo hospitalar no bairro Camargos. Hoje, ele relembra que a cada manhã o pesadelo dos moradores recomeçava. A gente olhava para o vale de manhã, não via, era totalmente escuro, aquela fumaça densa, pesada e mau cheiro. Cláudia também é moradora do bairro. Ela se lembra da época e afirma que o cheiro ruim não foi o único problema. Começaram as doenças respiratórias. Então, crianças que até então, pessoas que até então não apresentavam, né, eram saudáveis, começaram a ter muito problema de respiração. O cheiro de manhã era muito forte. À noite também, que eu acho que eles, meio que para mascarar, começaram a fazer essa queima à noite, então o cheiro era muito forte. Na época, os moradores do bairro se organizaram e foram atrás de respostas. Encontraram um grupo de estudos na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Com a ajuda dos estudiosos, conseguiram impedir a operação da empresa no bairro Camargos, mas também descobriram que a incineração, considerada um método adequado e sustentável de lidar com os resíduos de saúde, precisa ser feita em um local estratégico, pois também pode provocar problemas gravíssimos. A gente tem a possibilidade de produzir uma substância, né, que a gente chama, né, de dioxina. Uma substância que já é reconhecida, por exemplo, pela Agência Ambiental Americana, a EPA, né, como potencialmente cancerígena. Este é só um exemplo de problemas que podem derivar da gestão inadequada de resíduos de saúde. O desembargador alerta que o descumprimento constitui infração sanitária. Na esfera administrativa, o poder público pode aplicar as penalidades típicas que vão desde uma simples advertência, passando por multa, interdição temporária, né, ou até mesmo a interdição definitiva daquele estabelecimento. Cada pessoa prejudicada, ou até mesmo empresa, pessoa jurídica em geral, né, poderá acionar a justiça comum e pedir a reparação civil por danos materiais e morais, conforme o caso. E, dependendo da gravidade da conduta do agente responsável, seja o agente hospitalar, seja o agente da empresa que opera esses resíduos, seja o agente responsável pelo hospital que deu causa ao dano, conforme a gravidade da sua conduta, pode haver até uma responsabilidade criminal, né? Até por homicídio, morte, lesão corporal, né? Dolosa ou culposamente. É responsabilidade das clínicas, hospitais e laboratórios recolher e destinar corretamente os resíduos, além de capacitar as equipes que vão lidar diretamente com este material. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, os materiais são coletados por uma empresa contratada. São tratados e depois encaminhados para um aterro distante das áreas residenciais. A fiscalização fica a cargo do município. Normalmente temos a referência técnica daquela instituição hospitalar ou daquela clínica ou daquele proprietário responsável, ou um exemplo, a própria enfermeira coordenadora da equipe técnica de enfermagem, e sempre é feito capacitações para que fale sobre o programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, para que todos saibam todos os processos, e a educação ela tem que ser permanente e contínua. E no próximo bloco, Justiça de Alagoas promove curso de horta caseira. Daqui a pouco, continue com a gente. Eu acho que quando as coisas certas são feitas, são obrigadas a serem feitas, quando o certo é feito, eu acho.
O projeto O Rio é Nosso, do Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis, reuniu voluntários para uma causa nobre, a limpeza do rio Ribeirão Arareal. Vamos conferir essa iniciativa na reportagem de Vitor Cabral. Caixa d'água, sofá, pneu, garrafa, tudo o que você puder imaginar de lixo foi retirado do principal rio de Rondonópolis, o Ribeirão Arareal. A ação ocorreu durante a 7ª edição do projeto, que leva o nome O Rio é Nosso, idealizado pelo Judiciário de Mato Grosso. Lixo tem em todo lugar, está espalhado por todos os cantos. Aqui tem até um pedaço de sofá. E chegar aqui não é fácil, mas os voluntários não mediram nenhum tipo de esforço. A ação contou com mais de 800 pessoas e foram vários parceiros, como o sistema penitenciário, exército e grupos religiosos. Ajudar a cidade é sempre algo que nos motiva muito. Motivação não falta, né? Eu acredito que as pessoas têm essa motivação interna. Só falta mesmo alguém despertar isso nas pessoas, né? A motivação nossa sempre é estar junto onde tem um trabalho que envolve o bem-estar para a população. Decidi começar fazendo a minha parte. Eu acredito que assim a gente poderia modificar, né, o cenário que a gente vê atualmente. E mesmo com a placa alertando que é proibido jogar lixo, o que se via às margens do rio era exatamente o contrário. Mas o projeto já apresenta ótimos resultados. Números falam por si. Um evento que na primeira etapa tirou 607 toneladas e na última, ano passado, 22 do mesmo trecho de limpeza, demonstra que na prática isso tem dado resultado positivo no quesito ambiental. Cuidar do rio, da mata ciliar, da natureza como um todo é também cuidar desta e das futuras gerações. Talvez nossa geração até nem consiga ver esse rio novamente, de nadar como já as gerações antigas nadaram. Mas vamos fazer um plantio para os filhos deles, os netos deles, usufruírem o que eles usufruíram no passado. Cada dia mais empresas e órgãos públicos entram na luta pela preservação do meio ambiente com foco na sustentabilidade. Cada um pouco fazendo a sua parte, cada um devagarzinho, o mundo pode ser mudado, o meio ambiente também. E pensando nisso, o Judiciário Alagoano promove cursos. Dessa vez o tema foi horta caseira. Nada melhor que reduzir gastos na hora de comprar alimentos, não é mesmo? E se além de mais baratos, eles ainda forem orgânicos? Pois é, com um pouquinho de espaço e disposição, é possível planejar uma horta e dispor de verduras, temperos e ervas frescas dentro de casa. É com essa ideia que esse grupo de servidores do Judiciário participou do curso pedagógico Faça Sua Horta, promovido pela Ecoverde. Existe uma ecorrede, né, que foi celebrada no ano de 2017 entre os 4 tribunais, podemos dizer assim, né, TRT, TRE, TJ e Justiça Federal, a Seccional de Alagoas. Então, a gente hoje está aqui com servidores do TRE e TJ também, além dos servidores magistrados e terceirizados do TRT. Com duração de 1h30, o curso passou dicas básicas de manejo de mudas, plantio, condições do solo e colheita. A ideia foi passar um pouco desse trabalho de como é você ter o seu tempero em casa, você usar um tempero fresco, né, de maneira assim orgânica, sem a utilização de agrotóxicos, né? Os cuidados básicos que a pessoa tem desde a produção da muda até a utilização na culinária, né? Depois do expediente no Tribunal de Justiça, Tarcísio veio conferir o passo a passo de como fazer para plantar alguns alimentos orgânicos em casa. Um desejo antigo que agora ele espera colocar em prática. Já fiz as minhas 2 mudas aqui, já peguei também algumas de outras plantas que ele disponibilizou e tentar ver se eu consigo em casa fazer elas crescerem e estar produzindo meus alimentos. E se você também tem esse desejo, fique atento a essas dicas para fazer a sua própria horta em casa.
A gente sempre recomenda para a pessoa ter sucesso começar realmente com os mais fáceis. O manjericão é uma muito fácil, o coentro é uma outra muito fácil, que a pessoa consegue plantar desde a sementezinha e chegar no ciclo dela rápido. 4 horas de sol direto na planta, não só a claridade. Em geral, o que a gente recomenda é que se ague todo dia, né? A planta, pelo menos aí tem a questão da gente colocar o dedinho na terra ali e saber se a terra está úmida, talvez a planta não vai precisar de água naquele momento. Se está sequinha, molha aquele momento. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Música